Então, pessoal, continuando o assunto de cinemática e movimento uniforme, hoje a gente vai falar sobre a função do movimento, especificamente a função do movimento uniforme. Ok, então qual que é a definição do movimento uniforme? Bom, o movimento uniforme, ou MU, é aquele caracterizado por velocidade escalar, ou seja, ΔS sobre ΔT, né, que a gente viu nas aulas anteriores, é constante, ou seja, não possui aceleração. Então, é um movimento que não possui aceleração, né? O corpo não está aumentando sua velocidade, nem diminuindo sua velocidade, né? Sua velocidade escalar média. É uma velocidade sempre constante. É um dos movimentos mais simples que a gente vai estudar na cinemática. Bom, a função do movimento uniforme é a famosa equação do sorvete, né? A função horária do movimento uniforme. S igual a S0 mais VT, ou seja, posição final é igual a posição inicial mais velocidade vezes o tempo, ok? Então, S é igual a espaço final, né, ou posição final, S0 espaço inicial ou posição inicial, V é a velocidade e o T é o tempo. É uma equação muito simples, mas que é fundamental no estudo da cinemática, tá bom? Vocês precisam decorar, aprender essa equação. S igual a S0 mais VT. Tá. Aí vocês podem estar se perguntando, né, de onde surgiu essa equação, né, a fórmula, a função do movimento uniforme? Muito simples. Ela surgiu da equação da velocidade escalar média, ou seja, ΔS sobre ΔT. Como que a gente chega naquela equação? Eu vou mostrar para vocês. Tá, a gente destrinchando, né, o ΔS e o ΔT, a gente tem que ΔS é espaço final menos espaço inicial, né, que é a variação do espaço, dividido pela variação do tempo, que também é o quê? O tempo final menos o tempo inicial, correto? Bom, como a gente geralmente considera o tempo inicial como sendo zero, a gente vai ter, então, V igual a S menos S0 dividido por T. Por quê? Porque o T inicial a gente considera como sendo zero, geralmente, né? Então, a gente não começa a contar, por exemplo, dos 5 segundos. A gente começa a contar do zero, né? 0, 1, 2, 3. Então, a gente chega nessa equação, né? V igual a S menos S0 sobre T. Velocidade igual a posição final menos posição inicial dividido pelo tempo. Ok? A gente passa, então, o T para o outro lado multiplicando. A gente vai ter, então, velocidade vezes T igual a S menos S0. Passa o S0 para o outro lado somando, né? Já que aqui está subtraindo, a gente tem, então, S igual a S0 mais VT. Ou seja, é daqui que surge a função do movimento uniforme. Ok? Muito simples, né? Então, essa aula vai ter um foco maior na aplicação dessa equação, dessa fórmula, tá bom? E a gente vai aplicar, né, com exercícios, obviamente. E vamos ao primeiro exercício, que diz o seguinte: um carro viaja a 90 km por hora, ou seja, 25 metros por segundo. Aqui o exercício já transformou para a gente, né, de km por hora para metros por segundo, partindo de S0, ou seja, posição inicial, igual a 124 km. Qual o ponto em que o veículo se encontra após 1 minuto e 48 segundos? Tá, primeira coisa que a gente vai fazer aqui, né, é transformar o tempo em segundos. Por quê? Porque aqui está em minutos, né? 1 minuto e 48 segundos. E a gente sabe que a gente precisa passar todos os dados, né, para as mesmas unidades de medida. Se a gente vai estar trabalhando com quilômetros por hora, tem que estar tudo em quilômetros e o tempo tem que estar em horas. Se a gente vai trabalhar com metros por segundo, tudo tem que estar em metros e em segundos, tá bom? Não se esqueçam disso. Então tá, a gente vai transformar o tempo, então, de minuto para segundo, né? 1 minuto, 60 segundos mais 48 segundos. Então, 60 mais 48, 108 segundos, tá bom? Agora a gente aplica a
equação do movimento uniforme, né? A função horária do movimento uniforme. S igual a S0 mais VT. O S é o que a gente está procurando, né? É a posição final. Vai ser igual a S0, 124 km, que em metros vai ser 124 mil metros, né? Aqui a gente faz essa transformação de cabeça, já que a gente sabe que cada quilômetro equivale a 1000 metros, né? Então é só multiplicar aqui por 1000, né? Os 124 quilômetros, mais 25, que é a velocidade, né, constante que o veículo está, né, 25 metros por segundo, vezes o tempo, né, que a gente encontrou, né, fazendo a transformação de minuto por segundo, que é igual a 108 segundos. Então a gente vai ter o que? Posição final é igual a posição inicial, 124 mil metros, mais 2.700, né, que veio da multiplicação, 25 vezes 108. Então, a gente vai ter que a posição final é igual a 126.700 metros, que é a soma que a gente fez aqui, tá bom? E isso equivale a 126,7 quilômetros. É a posição final que o veículo se encontra. Então, vamos ao próximo exercício. O próximo exercício diz o seguinte: uma ave migratória consegue voar enormes distâncias. Suponha que ela consiga voar com velocidade constante de 10 metros por segundo durante o período de uma semana. Qual terá sido a distância em quilômetros percorrida pela ave durante esse período? Uma semana direto, sem parar. Então tá, vamos à resolução desse exercício. A primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? Transformar a velocidade que está em metros por segundo para quilômetros por hora, né? Já que o exercício está pedindo a resposta em quilômetros, então tudo tem que estar em quilômetros e em horas. Bom, para fazer a transformação de metros por segundo para quilômetros por hora, é simplesmente multiplicar por 3,6, tá? Isso aqui também é uma transformação muito importante que vocês precisam ter decorada. Vocês precisam aprender essa transformação de metros para segundo, né, de metros por segundo para quilômetros por hora e de quilômetros por hora para metros por segundo. Fazendo a transformação de metros por segundo para quilômetros por hora, você vai multiplicar por 3,6. De quilômetros por hora para metros por segundo, você vai dividir por 3,6. Aqui eu já fiz a transformação, né? Multipliquei aqui 10 por 3,6, uma multiplicação simples, vai dar 36 km por hora. E agora a gente vai transformar, né, esse tempo que a ave voou, que é uma semana, em horas. Bom, uma semana é igual a 7 dias, um dia é igual a 24 horas, então uma semana equivale a quantas horas? Bom, 7 dias vezes 24 horas, que é igual a 168 horas. Ok, tendo as unidades devidamente transformadas, né, a gente vai partir para a equação. Então, a gente vai ter aqui a equação da velocidade escalar média, né, ΔS sobre ΔT, ou seja, 36, que é a velocidade em km por hora, né, igual a ΔS, que é o que a gente está procurando, dividido por 168, que é o tempo, né, aqui 168 horas, é o tempo que ela ficou voando, né? Passa o 168, que aqui está dividindo para o outro lado, multiplicando. Então, a gente tem ΔS igual a 36 vezes 168. Fazendo essa multiplicação, a gente vai ter que ΔS é igual a 6.048 quilômetros, tá? Essa é a variação do espaço percorrida pela ave. Uma distância muito grande, né? Vamos ao último exercício, então, que diz o seguinte: no instante de tempo t0, um corpo encontra-se na posição 3 metros com relação a um sistema de referência, movendo-se com uma velocidade de 10 metros por segundo. Qual é a função horária da posição desse móvel? Bom, a função horária que o exercício está pedindo é simplesmente substituir, né, os dados que a gente tem aqui na equação do movimento uniforme. Então a gente vai ter o que? S0, posição inicial, o exercício disse que é 3 metros. T0 é o próprio T0. O exercício também disse, né, no instante de tempo T0. E a velocidade do exercício disse que é 10 metros por segundo.
Então, tá tudo na mesma medida, né? 3 metros aqui, posição inicial, velocidade em metros por segundo. Basta a gente substituir na equação, né, do movimento uniforme. Então, a gente tem S igual a S0, 3, mais VT. O V a gente tem, que é 10 metros por segundo, e o tempo é o próprio T. Essa é a função horária, né, desse móvel. Esses foram uns exercícios de aplicação, tá? Foi uma aula curta, com foco exclusivo nessa equação, que é fundamental para a gente estudar o movimento uniforme. Sugiro que vocês pesquisem a respeito, façam outros exercícios, porque a gente só aprende fazendo exercício, tá bom? E nos vemos aí nas próximas aulas falando sobre movimento uniformemente variado. Até lá!